Vocês estão me escutando bem? Sim ou não? Sim, né? Vamos lá. Só abrir aqui minhas anotações. Bom, NP1 foi parasitologia. NP2 foi um breve início de doenças orais. E agora, gente, a nossa NP3 é basicamente microbiologia oral, certo? Então, aqui a gente vai ver realmente a odontologia pura, certo? Esse primeiro conteúdo da NP3, vocês vão ver como é que os micro-organismos eles se comportam dentro da nossa cavidade oral. Quais fatores influenciam a perca desse micro-organismo ou aumento desse micro-organismo. Vou passar os slides e vou passar a gravação. Deixa eu ver só se tá gravando aqui mesmo. Tá gravando. Então, vamos lá. Voltar. E aí, então, vocês vão ver como esses micro-organismos eles se comportam, certo? Vamos lá. A gente tem 3 tipos de microbiota na nossa boca, certo? A gente tem a residente ou indígena, que são micro-organismos normais a serem encontrados na nossa cavidade oral. São micro-organismos fixos da nossa cavidade oral, certo? A gente também tem os micro-organismos transitórios ou adjacentes, né? São micro-organismos não patogênicos ou potencialmente patogênicos que habitam pele ou mucosa durante dias, semanas ou horas e são originárias do meio ambiente. Precisa de algum fato para aqueles micro-organismos aparecerem na nossa boca. Podem ser micro-organismos não patogênicos ou micro-organismos potencialmente patogênicos, certo? Até agora tudo bem, gente? Respondam aí no chat. Vou levar como sim, ninguém respondeu. Responderam agora. A gente também tem a suplementar. Tá? O que é essa microbiota suplementar? São espécies bacterianas que elas estão sempre presentes, porém em baixo número. Só que eu posso ter um aumento desses micro-organismos caso tenha alteração no meio ambiente. Exemplo, a S. mutans. A S. mutans, gente, ela sempre está presente na nossa boca em uma quantidade baixa, porém, existem determinados fatores que podem levar ao aumento da S. mutans. Certo, gente? Qual doença essa bactériazinha causa? Hein, gente? Cárie, exatamente. Então, o aumento dela pode ser muito prejudicial para a nossa cavidade oral. E aí, gente, uma pergunta para vocês, né? Vocês acham que os bebês, né? Os bebês, eles nascem... Vou dizer assim, eu mando para vocês o nome depois, tá? Agora tudo certo? Tá tudo certo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Vocês acham que bebês, eles têm cavidade oral estéril quando nascem? Sim ou não? Não. Na verdade, o bebê, ele é um feto asséptico em ambiente bucal estéril. Na barriguinha da mamãe, a cavidade oral do bebê é estéril. Porém, no nascimento, esse bebê, ele vai adquirir a microbiota do canal do parto, que é geralmente lactobacilos e fungos. Porém, nem sempre esses micro-organismos eles vão ficar na cavidade oral, certo? Eles acabam sendo transitórios, né? E aí o bebê ele vai adquirir mesmo a sua microbiota na saliva dos pais ou dos cuidadores, certo? Ali da babá, da mãe ou do pai, que sempre ali tá falando com o filho, né? Ou a filha. Então, o bebê, ele realmente vai adquirir a sua microbiota pioneira nesse contato de saliva. Deu para entender, gente? Sim ou não? Deu, João. Deu. Então, vamos lá. O bebê, ele é asséptico em ambiente estéril. Na barriguinha da mamãe, esse bebê ele vai ter a boca estéril. Porém, ao
nascer ali no parto, né? Ele vai adquirir micro-organismos lá do canal vaginal. Só que esses micro-organismos, geralmente, gente, eles são transitórios. Então, eles somem da boca do bebê. Realmente, a microbiota do bebê vem ser adquirida na saliva dos pais ou dos cuidadores. Certo? Vou passar. Então, gente, as espécies pioneiras, elas vão continuar se multiplicando e crescendo até que elas encontram a resistência do ambiente. Como assim? Essas espécies pioneiras, elas vão começar a se multiplicar, a crescer, até que a nossa boca impeça esse crescimento e ocasione uma substituição de micro-organismos, que mais tarde eu vou explicar melhor sobre isso. E vocês têm que ter em mente que a nossa boca, ela é bastante seletiva, certo? Então, quais são os fatores que limitam o crescimento de micro-organismo na boca, né? A gente tem a descamação de células epiteliais. A gente sabe que nossas células epiteliais são tecidos de renovação, são tecidos que têm uma contínua renovação, vai se descamando. Então, esse descamamento das células epiteliais da minha mucosa oral acabam limitando o crescimento dos micro-organismos. Alguém poderia falar qual tipo de epitélio encontrado na boca? Vocês viram isso em histologia, gente. Tecido epitelial pavimentoso estratificado. Correto ou errado? Correto, exatamente. Então, é esse tipo de epitélio, um epitélio que ele descama, então limita o crescimento de micro-organismo na boca. Forças da mastigação. A minha saliva, gente, vocês têm isso em mente com certeza, que a saliva, ela protege nossa boca de micro-organismos exógenos, certo? Propriedades antimicrobianas da saliva. A gente tem propriedades na saliva que vão impedir a multiplicação microbiana e também alterações no pH, certo? Deu para entender, né, até agora? Ou tô falando muito rápido? Vou passar. Então, a gente tem esses 3 principais micro-organismos pioneiros. Eu, particularmente, achava que era o S. mutas, mas não, gente. É o S. salivarius, S. mites e o S. oralis. Eles são os micro-organismos pioneiros na cavidade oral. Só que eles vão acabar, gente, com o tempo, encontrando uma resistência do hospedeiro. Mas, gente, eles são altamente inteligentes. E aí eles vão, produzir essa enzima aqui, IgA proteases, que elas vão quebrar as proteínas de proteção da minha boca. Então, elas vão proteger o micro-organismo das defesas do hospedeiro. Então, vale meu Deus. Então, esses micro-organismos, eles acabam criando uma resistência do hospedeiro, eles acabam encontrando resistência do hospedeiro, porém, eu vou ter mecanismos que vão impedir que meu micro-organismo seja derrotado pela nossa boca, pela nossa cavidade oral. Certo? Deu para entender essa parte, né? Vou passar. E aí a gente tem uma coisa chamada sucessão microbiana, né? O que é essa sucessão microbiana? É um processo de mudança de um tipo de comunidade por outra em respostas a modificações do meio. Gente, vamos supor que a gente tenha uma bactéria que ela só viva em ambiente ácido. Vocês acham que se esse pH ele ficar básico, essa bactéria vai sobreviver? Sim ou não? Uma bactéria que vive em meio ácido, passou para um pH básico, ela não vai sobreviver. Então, a gente vai ter um processo de mudança de tipo de comunidade em resposta a modificações da minha cavidade oral. Dentre elas, eu vou ter novos receptores, eu vou ter a mudança de pH, que eu expliquei para vocês. Eu vou ter também novos nutrientes, que é o metabolismo das bactérias. Então, se os meus nutrientes mudarem, o meu tipo de bactéria, o meu tipo de micro-organismo muda também. Tá certo? Então, isso é a sucessão microbiana. Então, vou ter 2 tipos de sucessão microbiana. Eu vou ter a sucessão halogênica e eu vou ter a sucessão autogênica. O que é a sucessão
halogênica. A sucessão halogênica ela é a substituição devido a alterações no habitat por fatores não microbianos, gente. Ó, anotem isso aqui. Não tem caráter microbiano. Então, o que é que leva a essa sucessão halogênica? Eu tenho nascimento, eu tenho erupção e perca de dentes, eu tenho restaurações, hábitos alimentares diferentes, uma higiene bucal, se é uma higiene bucal boa, é uma higiene bucal ruim. Eu também tenho as doenças orais, sistêmicas e também fármacos. Todos esses fatores levam à sucessão halogênica. Já na minha sucessão autogênica, eu vou ter ali a comunidade microbiana alterando o meio de tal forma que ela é substituída por outras espécies mais adaptadas, tá, gente? É como se fosse uma evolução mesmo, humana, só que dentro da nossa cavidade oral. Então, os micro-organismos pioneiros, esse aqui, ó, eles vão criar um ambiente favorável a micro-organismos secundários. Então, quais são os fatores que levam a essa sucessão autogênica? Eu vou ter metabolismo das espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras elas vão fazer seu metabolismo e vão gerar nutrientes que vão levar ao aparecimento de micro-organismos secundários. Eu vou também ter a remoção de nutrientes, produção de ácidos e outras substâncias inibitórias, tá? Deu para entender, gente, a diferença da sucessão halogênica para a autogênica? Se cair na prova, vocês vão acertar, né? João, repete, por favor. Tá. A halogênica são alterações no habitat que não tem a ver com os micro-organismos, que não tem a ver com microbianos, com caráter microbiano. Então, a erupção de um dente, a perca de um dente, restaurações, hábitos alimentares, se a higiene bucal ela vai ser rica ou pobre, doenças orais ou sistêmicas, como por exemplo a diabetes, ou fármacos. Já na autogênica, são os meus próprios micro-organismos que vão alterar a minha microbiota com a finalidade de substituir por micro-organismos mais fortes, vamos dizer assim. Deu para entender? Deu, obrigado. Pronto. Gente, a idade, ela influencia? Vocês acham que ela influencia na questão dos micro-organismos? Sim. Geralmente, adolescentes, a gente vai ter um aumento de número de espiroquetas e anaeróbios, né? Vocês vão ver mais isso lá na frente, quando a gente for detalhar cada doença, doença periodontal, doença endodôntica. Mas por que os adolescentes, ele tem um aumento, ele tem um diferencial muito grande de micro-organismos? Justamente, gente, por conta da mudança hormonal no corpo inteiro desse adolescente que afeta a cavidade oral, certo? Já em idosos, a gente vai ter muito fungo, a gente vai ter S. aureus, mas principalmente fungos. Qual o nome, gente, daquele tipo de fungo que dá no cantinho da boca? Que alguma coisa. Qual o nome? Quelite angular, principalmente em idosos. Certo, gente? Então a idade ela influencia muito no aparecimento de diferentes micro-organismos. Agora a gente vai relembrar tudo o que eu falei, tá? Eu vou ter uma transmissão de micro-organismos. Aí eu começo a adquirir os micro-organismos, né? Aquelas microbiotas residentes, transitórias, suplementar. E aí eu vou ter espécies pioneiras, que elas vão alterar o meu meio e vão gerar a minha sucessão microbiana. A essa sucessão microbiana, ela leva ao aumento da diversidade microbiana. E assim, gente, eu vou ter a estabilidade de uma comunidade clímax. O que é essa comunidade clímax? São os micro-organismos que levam ao aparecimento de doença, se equilibrando com os micro-organismos residentes. Então, é uma comunidade em homeostase, em equilíbrio. E vocês acham, gente, que essa comunidade clímax, ela é importante? Sim ou não? Participem, gente. Participem. Tem 25 pessoas aqui e ninguém fala.
Sim, as principais funções, gente, é na resistência à colonização. Como assim, João Vitor? A comunidade clímax, ela vai prevenir a colonização por micro-organismos exógenos. Mas como? Ela vai competir por receptores, ela vai competir por nutrientes endógenos e ela vai criar um microambiente que desencoraje o crescimento de espécies exógenas. É aquela pessoa que vai criar um ambiente super negativo, sabe aquela pessoa super negativa que você não consegue ficar no mesmo ambiente que ela? Pronto, é a comunidade clímax. Ela vai criar um ambiente super negativo, super bad vibes, que vão desencorajar que as minhas espécies exógenas cresçam, criem metabolismo, evoluam, se multipliquem, tá? Então a comunidade clímax é bem importante. Eu também vou ter a produção de substâncias inibitórias. Como assim? Gente, a nossa microbiota oral, ela tem vários tipos de micro-organismos. Na minha bochecha eu tenho um tipo, na minha língua eu tenho um tipo, no meu dente eu tenho um tipo, no meu palato eu tenho outro tipo. Então, cada área eu vou ter um modo específico de viver, certo? Então, cada área gera um microambiente adequado para o micro-organismo se desenvolver, assim sendo mais difícil o desenvolvimento de micro-organismos exógenos, porque eu não vou ter algo igual, eu vou ter algo que varia. Então, os micro-organismos vão ser difíceis em se adaptar nas áreas da microbiota oral. Então, essa comunidade clímax, essa harmonia entre os micro-organismos na minha cavidade oral é muito importante. Agora, gente, a gente vai falar sobre mecanismo de aderências, né? Eu vou ter mecanismos adesivos, que são próprios dos meus micro-organismos. A gente já viu isso na NP2. Eu vou ter adesinas, eu vou ter fímbrias, eu vou ter glicocálice e eu vou ter lectinas, né? Todos esses aqui favorecem a aderência dos meus micro-organismos na cavidade oral. Certo? Deu para entender, gente? Tá dando para entender? Esse conteúdo é bem de boas. Eu também vou ter os não adesivos, tá? É tudo que não é da bactéria. Certo, gente? Então eu vou ter retenção mecânica, como por exemplo, uma restauração mal feita, retém micro-organismos ali. Eu vou ter fossas e fissuras dos dentes, de molares, tá? Aquelas fossas e fissuras dos molares, gente, eles armazenam muito micro-organismos. Lesões de cáries, suco gengival e bolsa periodontal. Tudo que não é da própria bactéria é não adesivo. Deu para entender, gente? Posso passar? Agora, fatores que interferem na aquisição ou no equilíbrio na minha microbiota oral. Eu vou ter características endógenas, né, como, por exemplo, temperatura, pH, saliva, fluido gengival, retenção mecânica e fatores sistêmicos. Todos esses fatores aqui, eles vão interferir ou no meu equilíbrio, na minha microbiota oral, ou na aquisição de micro-organismos. Tudo isso aqui afeta de forma endógena. Já exógena, eu vou ter higiene oral, uma dieta que não se restringe a apenas a composição da comida, o que é o que eu tô comendo, mas também, gente, a consistência e a frequência que eu como. João Vitor, então, eu nunca vou poder comer mais chocolate? Não, gente, é ótimo chocolate, mas não numa frequência muito alta, né? E também se eu uso antimicrobianos, como por exemplo, bochechos. Deu para entender essa diferença, né? Então agora a gente vai ver um pouco da microbiota específica da nossa boquinha, né? Em lábios, eu vou ter cândida, dando aquela quelite angular que eu expliquei para vocês. Eu vou ter S vestibulares, streptococcus anaeróbicos facultativos. Eita, quase não saiu. Olha, gente, vocês observam que cada parte da nossa boca a gente vai alterando os micro-organismos, ó. Por isso que a nossa boca ela é bem seletiva, ela é bem diversa, tá? A gente tem que cuidar muito da nossa mucosa oral.
No palato, eu vou ter principalmente Streptococcus e Actinomyces, que vocês vão ver lá na doença periodontal. Nas bochechas, eu vou ter S. mitis. A minha língua, gente, eu vou ter muita bactéria, eu vou ter uma grande diversidade de bactéria, de aeróbio até anaeróbios restritos, estritos. E nos dentes, eu vou ter principalmente S. mutas. Mas, João Vitor, sempre é esses? Não, gente. Isso vai alterar, né, de acordo com aquilo que a gente acabou de conversar, né? Temperatura, pH, se eu escovo meus dentes adequados, se eu uso fio dental, se eu uso bochecho. Então, tudo isso altera, né? Modifica essa microbiota específica. E a saliva, João Vitor, você não falou da saliva. Gente, não se considera que tenha microflora na saliva, porque a gente engole, né? Então é algo transitório. Então não se considera que tenha uma microflora na saliva. Deu para entender, né, gente, essa parte de microbiota específica? Sim ou não? Sim. Vamos lá. E aí, nossa última parte da aula são quais fatores que influenciam o crescimento de micro-organismo na cavidade oral, né? Inúmeros, mas eles são os principais. Vitor, Oi, acho que é o ventilador, não sei, tá chiando o fone aqui. melhorou? Agora foi. Pronto. Era o ventilador, gente, desculpa. Então, a gente tem vários fatores que vão levar a essa influência no crescimento de micro-organismos. Eu vou ter também o meu potencial redox, a anaerobiose. O que é isso? Eu tenho micro-organismos que eles odeiam oxigênio, mas eu também tenho micro-organismos que amam oxigênio. Então, essa variação, entendeu? Eu também tenho um pH, se é um pH neutro, que é um pH adequado para a maioria dos organismos. Mas, gente, se eu tiver uma diminuição desse pH, ele vai ficar mais ácido. Eu tenho um aparecimento de bactérias, principalmente de qual doença? Se o meu pH está ácido, cárie. E se meu pH está básico, eu vou ter principalmente o aparecimento de bactérias da doença periodontal. Minha nutrição, tá, gente? Se a minha dieta é adequada, se eu como muita porcaria, muito açúcar, qual a frequência, qual a consistência desse alimento que eu como. Eu também vou ter a aderência e a aglutinação. Como essas minhas bactérias elas estão aderindo ao dente, influenciam muito. Eu também vou ter agentes antimicrobianos e inibidores, se eu uso pasta com flu, se eu uso bochecho. Então, tudo isso, gente, influencia no crescimento de micro-organismos. Eu também vou ter, gente, a minha defesa. Tanto a minha imunidade inata, quanto a minha imunidade adaptativa. Minha pele, minha mucosa. Então, tudo influencia no diferente crescimento de micro-organismos. E, por último, na genética do hospedeiro. Foi isso, gente. Aqui tá meu WhatsApp, o meu e-mail. Vocês podem falar comigo qualquer hora para tirar a dúvida de vocês. Alguma dúvida, gente? Ou deu certo? Vocês gostaram da aula? Vou mandar o slide.